Além de ser um jogador de futebol muito conhecido pela sua força física, Hulk é um homem que sabe muito bem como investir e multiplicar o seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse atleta? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa do jogador Hulk. Carreira. Nascido em 1986 em Campina Grande, no estado da Paraíba, Genivaldo Vieira de Souza, mais conhecido pelo seu apelido Hulk, é um grande jogador de futebol brasileiro. De origem humilde, ele chegou a trabalhar na infância ajudando seus pais na barraca da feira da cidade. Sua carreira como jogador de futebol profissional iniciou no Vitória, onde ficou até completar 18 anos para depois iniciar uma carreira super bem sucedida no exterior. O apelido Hulk surgiu devido à sua aparência e seu porte físico, somado à grande potência de seus chutes. Ao longo de sua trajetória, o atacante jogou em times de diferentes países, como Japão, Portugal, Rússia e China, passando por clubes como Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo, Tóquio Verde, Porto, Zenit e Xangai SIPG. E mesmo que ele tenha se destacado muito no exterior, chegando a ser um dos jogadores mais valiosos da Ásia, Hulk só começou a ficar famoso no Brasil devido às convocações para a seleção brasileira, que lhe rendeu muita visibilidade no país e fez com que seu apelido se tornasse conhecido nacionalmente. Atualmente, sendo a principal estrela do Atlético Mineiro, Hulk é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, podendo hoje desfrutar de uma vida extremamente luxuosa, com toda a fortuna adquirida jogando em times do mundo inteiro. E ele merece, afinal, em 2023 foi considerado o terceiro colocado na artilharia do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Impressionante. Lembrando que o jogador tem contrato com o Galo até o fim de 2024 e não esconde vontade de permanecer no clube por mais tempo. Mesmo recebendo propostas para sair, ele deseja permanecer em Minas, onde já criou raízes. Parece que ele não quer mesmo deixar de tomar o cafezinho mineiro, não é mesmo? Quem pode julgar? Mansão em Minas Gerais. Atualmente, por estar jogando no Atlético Mineiro, Hulk está morando com sua esposa em uma mansão no condomínio de luxo Estância das Amendoeiras, localizado em Lagoa Santa, região metropolitana de Minas Gerais, o mesmo condomínio onde Ronaldinho Gaúcho morava quando também jogava no Galo. Apesar de Hulk nunca ter aberto a casa oficialmente para o público, de acordo com as postagens em suas redes sociais, é possível conhecer um pouco da residência onde ele vive. A sala de estar, por exemplo, é impressionante, possuindo um pé direito duplo e até uma rampa cercada por vidros que dá acesso ao segundo pavimento. Já na área externa, existe uma luxuosa piscina de borda infinita com vista para o arborizado condomínio. E parece que há no imóvel até uma academia para o jogador se exercitar e manter sua ótima forma física. Sem dúvidas, essa residência de Hulk parece oferecer muito conforto para o jogador viver ao lado de sua esposa, e não é à toa que, baseado em outras mansões desse mesmo condomínio, estima-se que a casa seja avaliada em torno de 6 milhões de reais. Mansão em João Pessoa. Para quando o jogador de futebol decidir se aposentar, ele está construindo uma mansão em sua cidade natal, onde pretende morar futuramente com sua esposa Camila Ângelo. O gigantesco imóvel terá sua estrutura toda construída em estrutura metálica, contando com vários vidros na fachada que vão proporcionar uma bela vista para a praia. Um cômodo super interessante que terá na casa é a sala de cinema, algo que Hulk faz questão de ter na maioria de suas residências, e que nessa será ainda mais sofisticado. E de acordo com o que foi noticiado na imprensa, para construir a mansão, o jogador de futebol está investindo cerca de 5 milhões de reais. Mansão em Orlando.
Quando o Hulk e sua família estiverem passeando em Orlando, eles podem desfrutar de sua bela casa na cidade, localizada em uma região muito conhecida por abrigar os famosos parques da Disney. O imóvel, de 500 metros quadrados, foi decorado de forma bem similar aos parques temáticos que existem por lá, tendo quartos totalmente customizados que oferecem uma divertida experiência. Mas, para não ficar exagerado, existem também ambientes mais neutros, que contam com uma paleta de cores mais claras. Já na área externa, existe uma área coberta com piscina e jacuzzi, bem comum nas casas de temporada em Orlando. E de acordo com o que foi divulgado na mídia, nos períodos em que Hulk não está de férias e não pode passear com a família, o imóvel fica disponível para alocação para quem quiser se hospedar. E para adquirir essa casa, estima-se que o jogador tenha investido cerca de $600 mil, ou o equivalente a mais de 3 milhões de reais. Apartamento em Miami. O jogador Hulk também possui um incrível apartamento no edifício Paramount Miami World Center, um dos maiores e mais sofisticados empreendimentos urbanos dos Estados Unidos. Trata-se de um complexo de condomínio de luxo capaz de oferecer para seus moradores todo o requinte e conforto que se possa imaginar, tendo uma área de lazer de dar inveja em qualquer um, possuindo, por exemplo, simulador de golfe, sala de sinuca, quadra de basquete coberta, quadra de tênis ao ar livre, campo de futebol, sala de massagem, academia completa com direito até a um ringue de boxe, entre muitas outras coisas que só um prédio tão luxuoso como esse é capaz de oferecer. Nos stories do seu Instagram, o atleta mostrou um pouco o interior do seu deslumbrante apartamento, local onde inclusive passou o Natal de 2021. Para decorar o imóvel, existem diversos quadros na parede com a foto de Hulk ao lado de sua família. E algo que não poderia faltar é a sala de cinema, um dos ambientes que o jogador diz que vai passar a maior parte do seu tempo. Aqui que eu vou passar o tempo todo, né? Assistindo filme. E para quando o Hulk quiser respirar um ar mais fresco, ele pode ir para sua enorme varanda, que possui uma vista incrível para a cidade. Não há dúvidas que Hulk e seus filhos ficarão bem satisfeitos com essa nova residência. E para se ter um apartamento nessa incrível torre de 60 andares, é necessário investir uma verdadeira fortuna. Para se ter uma noção, o preço médio dos imóveis nesse prédio giram na faixa de 1,7 milhões de dólares, o que convertendo para o real é equivalente a mais de 9 milhões de reais. Carros. Assim como todo jogador de futebol, Hulk também parece ser apaixonado por veículos. Ele já foi visto, por exemplo, com um Audi Q7, um SUV versátil de direção esportiva, equipado com um motor V8 bastante potente, e que se for o modelo 0 km, o preço do carro pode ultrapassar facilmente os 450 mil reais. Subindo mais o preço, ele já foi visto com uma Mercedes GLS, um SUV robusto, capaz de oferecer muito conforto para seus passageiros, não sendo à toa que um novo pode chegar a custar 900 mil reais. Já na hora de presentear sua esposa, por ter se formado em medicina, ele deu nada mais, nada menos que uma BMW X7 Dark Shadow Edition 2021, um luxuoso mimo avaliado em mais de 1 milhão de reais. Já um dos seus brinquedinhos preferidos, que ele adora postar fotos ao lado, é a sua Cadillac Scarlet, um enorme carro capaz de oferecer muito conforto, segurança e luxo para todos os seus passageiros. E apesar de não ser fabricado no Brasil, pode ser importado chegando no país com preço por volta de 1.200.000 reais. Um pouco mais caro, ele também possui em sua garagem uma Mercedes AMG G63, um super Jeep da Mercedes equipado com um belo motor capaz de acelerar de 0 a 100 por hora em apenas 4,3 segundos. E talvez seja por isso que seu preço custa em torno de 1.300.000 reais. Mas sem dúvidas, o carro mais caro que Hulk já foi visto foi o incrível Lamborghini Aventador, um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência, que acelera de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E para adquirir essa super máquina, pode ser necessário desembolsar a bagatela de até 8 milhões de reais.
jatinho. O craque do Atlético Mineiro é um dos poucos jogadores brasileiros que possuem um jatinho particular sempre à sua disposição. Hulk possui uma aeronave do modelo Hawker 800, um dos jatos executivos de médio porte mais modernos do mercado. A aeronave possui o alcance intercontinental, sendo ideal para viagens de longa duração, já que sua autonomia pode chegar a 7 horas e 30 minutos. O interior do jatinho é bem luxuoso, podendo acomodar até 10 passageiros, dependendo da configuração adotada. E conforme as fotos postadas pelo atacante nas redes sociais, é possível confirmar que sua cabine é bem confortável mesmo. E não é novidade que para ter esse brinquedinho à sua disposição é necessário investir um bom dinheiro. Para se ter uma ideia, estima-se que a aeronave custe cerca de 2 milhões de dólares, ou o equivalente a mais de 11 milhões de reais. Itens de luxo. Na hora de se vestir bem, o Hulk não economiza nem um pouco. Ele sempre é visto com roupas nada baratas como camisa da Baume Paris, avaliada em cerca de 4 mil reais, moletom da Gucci, que custa aproximadamente 7.500 reais, tênis da Louis Vuitton com preço superior a 9 mil reais, tênis da marca Balenciaga, avaliado em mais de 11 mil reais, e isso tudo sem falar dos relógios, exemplo do seu Rolex Submariner Date, avaliado em mais de 100 mil reais. É provável que, dependendo da ocasião, ele e sua mulher saem de casa com um look avaliado em centenas de milhares de reais. Negócios. Diferente de muitos jogadores de futebol, Hulk é um empresário que investe em vários negócios. Ele é um cara que se preocupa muito com o futuro, principalmente depois que se aposentar e não poder contar com seu enorme salário como jogador de futebol. Segundo noticiado na mídia, Hulk investe em diversos negócios, como em rede de hotéis, redes de supermercados e até em restaurantes. Ele parece ser um cara que gosta muito de investir em negócios físicos, e não é à toa que saiu na imprensa que o craque da bola possui um portfólio imobiliário que conta com cerca de 80 imóveis espalhados pelo mundo, algo que pode lhe render um bom dinheiro com aluguel, exemplo de suas casas de temporadas em condomínios fechados nos Estados Unidos. Mas a internet também pode ser considerada uma outra fonte de renda extra para o jogador, já que ele usa suas redes sociais para fazer publicidade. Em seu Instagram, por exemplo, que conta com mais de 4,2 milhões de seguidores. Ele já fez public post para as marcas como Mizuno, Concave e atualmente Adidas, sua atual patrocinadora. Podemos dizer então que Hulk, além de ser um excelente jogador, é um grande homem de negócios. Fortuna. Sendo um jogador de futebol que recebeu por muito tempo um dos maiores salários do mundo, é fato que Hulk já acumulou um gigantesco patrimônio. Apesar de atualmente ser um dos jogadores mais bem pagos do Campeonato Brasileiro, recebendo do Atlético Mineiro um salário de aproximadamente 1.300.000 reais por mês, isso é muito pouco perto do que ele já ganhou ao longo de sua carreira jogando no exterior. Para se ter uma noção do tanto de dinheiro que ele já recebeu em 2016, por exemplo, ele era o quarto jogador mais bem pago do mundo, superando com folga Neymar Jr. e perdendo apenas para grandes nomes do esporte como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Na ocasião, ele jogava pelo time chinês Shanghain SIPG, onde recebia um salário de 16,6 milhões de libras por ano, o que convertendo para a atual cotação daria em torno de 126 milhões de reais anualmente. E todo esse dinheiro com certeza justifica a enorme fortuna que ele ofereceu à sua ex-mulher na separação de bens do casal. Segundo foi noticiado na mídia, Hulk ofereceu 100 milhões de reais e 40 imóveis após a separação, mas parece que sua ex achou pouco e preferiu lutar na justiça por uma quantia maior. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da fortuna do jogador, especula-se que é possível que Hulk seja dono de um patrimônio de aproximadamente 600 milhões de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.